Ruth Rafaela, mentora do projeto Mulheres Especiais, entre outros projetos. Ruth, desde já, muito obrigado por ter aceito o convite. Obrigada eu, Ricardo. É um prazer estar aqui neste seu projeto, que é muito interessante fazer assim este olhar, esta perspectiva sobre as várias áreas profissionais e não só, e como é que foram afetadas ao longo da pandemia, não é? E é um prazer enorme estar aqui consigo. Obrigado, Ruth. Ruth, eu vou começar por lhe pedir que fale do projeto Mulheres Especiais. O projeto Mulheres Especiais surgiu precisamente no âmbito da pandemia, quando me foi diagnosticado um cancro da mama. Eu sou doente crónica, insuficiente renal crónica desde os 9 anos de idade. Comecei a fazer hemodiálise, que é um tratamento da substituição da função renal, aos 15. Aos 19 fui transplantada, aos 27 tive a falência do rim, e desde os 27 já fiz 50, portanto, até agora tenho feito hemodiálise. E depois, entretanto, começaram a surgir outras doenças associadas, elas próprias também crónicas. Por exemplo, em 2018 fui colostomizada por uma diverticulite aguda devido à alimentação pobre em fibras que sempre tive que fazer ao longo da vida por causa da insuficiência renal crónica. E em 2019, em outubro de 2019, antes da pandemia, foi-me diagnosticado um cancro da mama. E pronto, tem sido um bocadinho difícil gerir esta situação, mas o projeto surgiu por causa também das dificuldades com que eu me fui deparando em qualquer uma destas áreas, e a realidade que eu me fui apercebendo relativamente às doenças crónicas e às doenças oncológicas, que houve algumas alterações que se fizeram, como, por exemplo, houve pessoas doentes oncológicas que suspenderam os seus tratamentos, suspenderam as suas consultas, e então o projeto surge no sentido de dar apoio a essas pessoas. Apoio não só propriamente psicológico, mas também com a criação de novos hábitos para que essas pessoas possam ter uma qualidade de vida melhor e serem mais saudáveis dentro da sua condição. É nisso que se foca o projeto Mulheres Especiais. Claro que não sou eu a fazer isto tudo sozinha, eu partilho muito a minha experiência própria, partilho coisas do meu cotidiano, do meu dia-a-dia, da alimentação, dos hábitos, das rotinas que eu tenho, mas depois também envolve especialistas em cada uma destas áreas, não é? Do exercício físico, da alimentação, do desenvolvimento pessoal, da psicologia. É um trabalho, é um projeto feito num trabalho conjunto com vários especialistas das diferentes áreas que o projeto envolve. Sim. Um projeto incrível. O Ruth falou aí de uma coisa importante, a suspensão dos tratamentos e das consultas durante a fase pandémica. Essa suspensão ocorreu por quê? Por causa da situação que se vivia ou por decisão das doentes? Não, por causa da situação que se vivia, porque principalmente na primeira fase, quando surgiu ali no início do ano 2020, em que muitos hospitais tiveram que reestruturar as suas equipas, tiveram que reestruturar os próprios serviços, houve tratamentos que efetivamente não podiam deixar de ser feitos, como por exemplo a hemodiálise e certos tratamentos de quimioterapia foram deslocados para outros sítios, para outros hospitais, pronto. E foi um bocadinho estressante essa fase, porque se por um lado diziam às pessoas para ficarem em confinamento e muitas equipas médicas optaram efetivamente, principalmente as cirurgias, para suspender as cirurgias por causa das pessoas terem que ficar em confinamento, por outro lado
aquelas que mantinham os tratamentos viviam uma grande tensão de stress, porque tinham que sair para ir fazer os tratamentos. Portanto, houve ali uma mistura de sentimentos e de muita ansiedade, de um pânico mesmo, que se vivia nas clínicas e nos hospitais, nas aulas dos tratamentos. Sim. Sente que de alguma forma isso comprometeu o futuro dos doentes? Pronto, não é suposto. Não, creio que não posso afirmar isso, não é? Com certeza que depois também cada caso é um caso e as decisões dos médicos que adiaram, que decidiram adiar tratamentos e cirurgias, terá tido em consideração o próprio estado e a própria evolução da doença da pessoa, não é? Mas que possivelmente terá havido algumas como é que é dizer? Possivelmente terá havido algumas coisas negativas, sim, na repercussão da evolução das doenças das pessoas, sim. Eu posso dar um exemplo. Eu, quando foi diagnosticado o cancro da mama, devido à complexidade da minha situação, eles disseram que o único tratamento que tinham para me dar que seria a cirurgia, mas que a cirurgia estava com uma lista de espera muito grande de 8 meses, e depois, quando entramos em pandemia, eles disseram que poderia ser, que essa lista se tinha prolongado até mais de um ano e que ainda era tudo muito incerto, se calhar até mais, e que não sabiam e que provavelmente eu não ia durar esse tempo. Foi o que eles me disseram. Pronto, e eu aí assustei-me efetivamente, e então o que é que eu fiz? Eu, por minha autorrecriação, saí da equipa onde estava, do hospital onde estava, e fui pedir uma segunda opinião. Pronto. E nessa segunda opinião, sim, então deram uma solução, que foi iniciar um tipo de tratamentos que não é tão agressivo e que depois de fazerem a consulta multidisciplinar chegaram então à conclusão de que eu seguiria aquele tipo de tratamentos e que não necessitaria de ser operada até, pelo menos tão depressa. E até agora ainda não fui operada, efetivamente até agora ainda não fui operada. Mas sinto-me bem. Portanto, foi uma solução que eu tive por mim própria procurar. A minha primeira equipa médica não me deu essa resposta, portanto, é toda esta minha experiência, baseada nesta minha experiência, que eu senti necessidade não só de a partilhar, mas de tentar encontrar respostas para pessoas que estivessem a viver situações idênticas às minhas, com o projeto Nestes Sociais, sim. Ruth, uma pessoa numa situação como a sua, idêntica à sua, como é que olha para o futuro? Eu sou muito positiva e eu tenho muita esperança relativamente ao futuro. O futuro é assim, a pandemia ainda está presente, ainda há muita dúvida, ainda não se sabe como é que isto se vai desenvolver. Possivelmente teremos que nos adaptar, porque também ao fim de um ano e tal a experiência que nos diz é que nós nos conseguimos adaptar já em algumas áreas e então possivelmente temos que aprender a viver com esta situação, não é? Tentando solucioná-la o melhor possível, mas também aprender a viver com esta situação. Estou muito positiva relativamente ao futuro, porque eu também adapto-me facilmente às situações. O mundo digital, por exemplo, a nível profissional, foi uma oportunidade que surgiu, não é? Um grande avanço no mundo digital, por exemplo, em todas as áreas. E outras formas de estar também, se calhar outros hábitos, outras alternativas de vida no próprio cotidiano da pessoa. E creio que nos consigamos adaptar facilmente.
ou relativamente fácil, sim. Peço desculpa. Ruth, eu quero lhe agradecer do fundo do coração o seu testemunho. Muito Obrigada, obrigado. eu, Ricardo. Obrigada. E até breve. Até breve. Até breve.